Glória a Deus. Toda honra e toda glória seja dada a Ele. Ele é digno de receber todo louvor e toda adoração ao Deus de Israel, em nome do Senhor Jesus. Todo agradecimento é dado ao Todo-Poderoso Deus. Só Ele é digno. Dê para Ele toda honra e toda glória, todo louvor e toda adoração. Reconhece que Ele é digno, o Deus de Israel, o Todo-Poderoso Deus. Ouve atentamente e deixa o Espírito Santo de Deus falar teu coração por intermédio desta palavra. Logo em seguida eu vou estar fazendo a oração em favor do homem e da mulher que ouvir esta palavra e ouvir a oração. Creia de todo o teu coração. E principalmente a essa pessoa que está inscrita no canal do Pastor Olavo Neves no YouTube. Esse canal é um canal de bênção de Deus na vida de todo aquele que está inscrito e inscrita. Louvado seja Deus. Estou com a Bíblia aberta no livro de Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 11. Ouve atentamente esta palavra e deixa o Espírito Santo de Deus falar teu coração. Está escrito: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Besrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Observa bem. Observa bem. Gideão, ele colocou a vida dele em risco. Gideão, ele tomou uma atitude da qual nenhum dos homens tiveram coragem. Ele, vendo ali que eles plantavam, e na hora de colher, quem colhia eram os medianitas, eram os amalequitas, era o povo do Oriente. E Gideão, ele tomou essa atitude. Ele falou: quem vai colher agora sou eu. E ali ele estava malhando o trigo na lagar. Aqui, nessa região, lagar é terreiro, onde põe o feijão, o milho, onde põe o arroz para tirar da palha os grãos. É conhecido como terreiro. Põe a mamona. Aqui a Bíblia está falando do lagar, aonde ele estava malhando trigo. E ali chegou o anjo, que é o próprio Deus, anjo com letra maiúscula, e assentou embaixo do carvalho, embaixo daquela árvore. E ali ele estava observando a coragem, a valentia daquele homem, Gideão. Ele estava observando. E o homem, Gideão, estava malhando trigo. E o anjo, que é Deus, começou a falar com Gideão. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, homem valente. Eita, Deus maravilhoso, Deus é poderoso. Deus ainda nos dias de hoje, Ele ordena anjos a respeito, acerca do povo dele. De todo aquele que tem atitude, que age. Cada ação há uma reação. Aqueles que agem na terra, Deus vai reagir no céu. E esse homem vai ver o efeito aqui na terra. Creia de todo o teu coração, seja homem ou mulher. Ouve o que o Espírito Santo está pregando. O anjo falou para Gideão que Gideão era um homem valente e que Deus era com ele. Imagina a situação que Gideão estava enfrentando. E aquele anjo que Gideão estava olhando, estava vendo um homem ali. Aquele anjo veio como um homem comum. Quem olhava para aquele anjo viu um homem normal. Foi assim que Gideão viu, como está escrito no versículo 13. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, Senhor com letra minúscula, é homem. Ele olhou para aquele anjo e viu aquele anjo como um homem. Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Gideão falando para aquele anjo, que ele estava vendo como homem. Quando aquele anjo falou para Gideão, que Deus era com ele,
e reconheceu Gideão como um homem valente. E Gideão questionou: se Deus é conosco, por que está acontecendo isso? Por que nós plantamos e quem colhe é os inimigos? Por que nada está dando certo nas nossas vidas? Observa bem. Tem pessoas que estão lutando, batalhando e nada dá certo. Mas Deus é com essa pessoa. Pode não estar dando certo agora, mas vai dar certo. Creia de todo o teu coração. Para Gideão, aqui estava dando certo. Começou a dar certo. Na verdade, já estava dando certo, porque Deus trabalha desta forma. Aparentemente, parece que nada está dando certo. Parece que não está favorável essa pessoa, mas Deus está olhando e Deus é com essa pessoa. Que ouve a palavra, que crê na palavra, que obedece a palavra. Gideão era esse homem. Que ouvia, que cria, que obedecia. Porém, nada estava dando certo na vida dele. E na vida deles. E aqui ele estava já indignado. Ele pôs a vida dele em risco. Se os medianitas chegassem ali, tomava o trigo e matava ele. Ou levava ele como escravo. Mas ele não temeu. E por isso o anjo viu aquele homem como um homem valente. E ele falou: Deus é contigo, o Senhor é contigo, Deus é contigo. Aí no versículo 13, respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, Senhor com letra minúscula, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? Uma pergunta, ele fez uma pergunta, ele questionou. Por que está acontecendo tudo isso? E que é feito das tuas maravilhas? Por que as tuas maravilhas não estão acontecendo na minha vida? Que nossos pais nos contaram dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Deus não fez o sobrenatural acontecer? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Deus, ele não desampara ninguém. Até parece que a pessoa está desamparada, mas não está. Deus está olhando para essa pessoa, Deus não esquece dessa pessoa, Deus está usando de misericórdia para com essa pessoa, Deus está preparando essa pessoa para coisas grandes, para essa pessoa apoderar de coisas grandes. Creia de todo o teu coração, confia na palavra de Deus, a palavra de Deus ela é poderosa, a palavra de Deus ela é poderosa. Creia de todo o teu coração e toma posse da palavra de Deus, confia na palavra de Deus. Toma posse em nome do Senhor Jesus. Observa versículo 14. Observa o que aconteceu quando Gideão falou essas palavras para o anjo. Versículo 14. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? O Senhor naquele anjo, que é o próprio Deus, falando para esse homem Gideão: vai com essa tua força, vai. E livra Israel, livra o meu povo das mãos dos inimigos, dos medianitas. E vai porque eu te enviei. Ou seja, eu sou contigo. Eu sou contigo. Ou seja, não temas, não tenha medo, eu sou contigo. E Gideão ali falou no versículo 15, e ele lhe disse: ai, Senhor meu. Senhor aqui já está com S com letra maiúscula. Ali ele começou a perceber que ali não era um simples homem. Ali ele começou a perceber, fala: poxa, não é um homem comum não. Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Ele fez uma pergunta. Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Ele falou para o anjo, para o Senhor: ai, Senhor meu, como que eu vou livrar esse povo? Se eu sou da família mais pobre em Manassés, a casa do meu pai é a mais pobre. E eu sou o menor da casa de meu pai. Ou seja, que recurso eu tenho para livrar o povo de Deus das mãos dos inimigos? Em outras palavras, o Senhor não está vendo que eu sou de uma família pobre, da família mais pobre de Manassés? E eu sou o menor da casa de meu pai? E é esses mesmos que Deus olha e Deus fala: é esse mesmo que eu quero usar. Porque esse aí não vai tocar na minha glória. Esse aí vai reconhecer que foi eu que dei a vitória para ele. Ele vai dar para mim toda a honra e toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, como foi dito no início. Escolheu Gideão da família mais pobre, e sendo ele o menor da casa dele, da casa do pai dele. Louvado seja Deus. Deus, ele não escolhe os capacitados, mas ele chama aquele que não é nada e capacita. Deus, ele capacita. Deus, ele dá sabedoria, conhecimento, entendimento. Deus, ele renova o vigor. Deus dá força.
O Espírito excelente passa a reinar dentro desse homem, desta mulher. Reconhece que tu é pequeno, reconhece que tu é pó, que tu é cinza. Reconhece que tu é o menorzinho. Reconhece que você não é nada, de todo o teu coração. E ali o anjo, diante desse homem, Gideão, e dialogando um com o outro. Que maravilha, que maravilha. Imagina, meu Deus. Aí no versículo 16, ó, tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os medianitas, como se fosse um só homem. Observa bem, como isso é maravilhoso. Já que eu sou contigo, você, Gideão, você que está ouvindo, você que crê, você que está praticando a palavra de Deus, ouve, creia, Deus, Ele vai te dar força, Deus, Ele vai te dar força como você nunca teve. Ele falou para Gideão: você vai ferir os medianitas como se fosse um só homem. Por que que Deus falou isso? Porque os medianitas eram uma multidão de homens, homens fortes. Não tinha possibilidade alguma de Gideão vencer. Mas Deus falou por intermédio do anjo para Gideão: tu vai ferir os medianitas como se fosse um só homem. Imagina a força que esse homem estava recebendo da parte de Deus. Por que, Gideão? Porque eu sou contigo. Estou contigo, Gideão. Creia, toma posse. Seja você homem, seja você mulher, creia de todo o teu coração. Confia de todo o teu coração, Deus é contigo. Se você está ouvindo, se você crê, se você sentir no teu coração de praticar a palavra de Deus e colocar a palavra de Deus em prática e começar a praticar, Deus está falando contigo. Ele vai ver você como um homem valente, uma mulher valente. E Deus, Ele vai te dar a vitória. Os teus inimigos vão ser entregues nas tuas mãos. Deus, Ele vai te dar a vitória, porque é Deus quem vai lutar em teu lugar. Ele vai te exaltar, Ele vai te abençoar. Porque Deus não mudou, Deus continua sendo o mesmo Deus. O mesmo Deus. Aí no versículo 17, ele respondeu: se agora achei mercê, ou seja, favor, diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Já que eu achei favor diante de ti, então me dá um sinal, que é o Senhor que está falando comigo. Aí ele falou: rogo-te, versículo 18, rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte, e traga a minha oferta, e a deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Olha só, o que Gideão falou e o que o anjo falou. Gideão falou para o anjo: se é Deus quem está falando, se é comigo mesmo, então espera aqui, eu vou buscar a minha oferta, espera. E o anjo falou: vai, eu vou te esperar até que voltes. E Gideão foi. No versículo 19, entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lo até debaixo do carvalho e lo apresentou. Ele foi lá e preparou o cabrito e preparou aquela farinha e fez bolos asmos e trouxe o bolo e a carne e o bolo. A carne ele trouxe no cesto e o caldo ele trouxe na panela, e ali apresentou ao anjo embaixo do carvalho, embaixo daquela árvore. E observa bem o que o anjo falou, versículo 20. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha, que é a pedra, né? E derrama-lhes por cima o caldo, e assim o fez. O anjo ele deu uma ordem para Gideão, quando ele apresentou a oferta, o cabrito e os bolos asmos, e aquele caldo na panela. E ali o anjo deu uma ordem: põe a carne, os bolos, em cima da penha, em cima da pedra, e derrama o caldo em cima. E assim ele fez. Tem que ouvir, tem que crer, tem que obedecer. O milagre vai acontecer. É necessário fazer aquilo que Deus está ordenando fazer. A Bíblia ordena fazer. O Espírito Santo está ordenando fazer. Vai dar certo, vai dar certo. Todo homem, toda mulher que ouvir, crer e obedecer. Aquilo que Deus quer fazer, Deus vai fazer a teu favor, a favor desse homem e desta mulher. Gideão, ele ouviu o anjo. Gideão obedeceu, ele creu, ele obedeceu.
E ele fez exatamente como foi ordenado a fazer. No versículo 21. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Imagina, quando Gideão ali colocou a carne e os bolos ali na penha, na pedra, e derramou o caldo, o anjo pegou o cajado que ele tinha na mão e tocou ali. Quando tocou, aquela pedra virou uma brasa e consumiu ali a carne, os pães ou os bolos, né? E aquilo ali foi extraordinário. E naquele momento ali o anjo desapareceu. Gideão pediu um sinal, deu sinal para ele. O Todo-Poderoso deu sinal para ele. Esse foi o sinal. E ele percebeu aquilo ali, o impossível. Aquela pedra virou uma brasa. Fogo subiu da penha, fogo subiu da rocha. Imagina, se fosse lenha, se fosse capim, se fosse gasolina, álcool, tudo bem, mas uma pedra. E ele tocou a ponta do cajado e aquela pedra virou uma brasa acesa. Ali a força de Gideão foi mudada, Gideão foi transformado. Quando Gideão viu aquilo dali, a força dele foi mudada, foi transformada. Se ele era um homem de coragem, a coragem dele multiplicou. A força que ele recebeu foi força para ferir os medianitas como se fosse um homem só. O sobrenatural aconteceu ali diante dos olhos de Gideão e a vida de Gideão mudou. A força de Gideão mudou, o interior dele mudou. Quando ele observou aquilo dali. E imagina quando ele procurou o anjo, cadê o anjo? Poxa, o homem tocou a ponta do cajado e a pedra virou uma brasa. Fogo subiu da penha e consumiu a carne, os bolos. Meu Deus. Ele contemplou aquilo dali. O coração dele é certo que ficou saltando, pulando. A força de Gideão foi mudada. A partir daquele momento a vida de Gideão mudou. Mas Deus continuou falando com ele. Como isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. A Bíblia diz, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença, depois do sinal mostrado. O sobrenatural ali aconteceu. Imagina, versículo 22. Viu Gideão que era o anjo do Senhor. Agora ele percebeu que era o anjo. Mas no início ele estava olhando e vendo um homem. Mas depois ele percebeu que era o anjo do Senhor. E ele ficou desesperado. Olha só. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Ou seja, quem via morria, quem via Deus. E na verdade ali era o próprio Deus, anjo com letra maiúscula. E ele ficou desesperado. No versículo 23, porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Deus continuou falando com ele e Deus deu para ele a paz. Paz seja contigo. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não tenha medo. Recebe a paz do Senhor e não tenha medo. Não morrerás, não morrerás. Creia de todo o teu coração na palavra de Deus. Confia. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou o Senhor é paz. Ainda até ao dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abiesritas, até os dias de hoje, diz a Bíblia. Ele fez um altar e ele reconheceu que Deus é Deus de paz, e de fato é de paz. Tenha paz, não temas, não morrerás. Creia de todo o teu coração. Você que está recebendo no teu coração, você não morrerá eternamente. Você não morrerá eternamente. Ei, você que tem um ente querido internado, ele não vai morrer. Creia, confia. Creia de todo o teu coração. Confia de todo o teu coração. Já já você vai ter boa notícia.
você vai dizer: saiu do hospital, está bem, graças a Deus. Porque Deus, em nome do Senhor Jesus, está visitando ele. Recebe esta palavra, creia de todo o teu coração. Confia de todo o teu coração. Você que ouve, você que crê, você não morrerá eternamente. Você não morrerá eternamente. Tenha paz, não temas, não morrerás. Louvado seja Deus. Toma essa palavra no teu coração, creia nesta palavra, confia nesta palavra. Gideão ali, ele pediu o sinal e foi dado o sinal a ele. E ali Gideão recebeu força. Gideão, ele lutou, guerreou, Deus com Gideão. E Deus deu vitória. Esse homem foi colocado na Bíblia como herói. Gideão. Um exemplo para mim e para você. Creia de todo o teu coração, confia. Deus deu a vitória para ele, Deus deu a vitória para Israel por intermédio desse homem. Deu para ele o final feliz. Ouve e creia de todo o teu coração. E tenha a palavra de Deus no teu coração. Recebe essa palavra, creia nessa palavra. E compartilhe essa palavra. Também esta oração que eu vou fazer agora, ministrar no Espírito. Em nome do Senhor Jesus. Creia. Pai maravilhoso, Pai querido, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sim, o Deus de Gideão, o Deus de Davi, de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Moisés, de Josué. O Deus de Daniel, o todo-poderoso Deus. De Samuel, o Deus de Jó. Tu és o nosso Deus. Eu oro a favor dessa pessoa que ouviu esta palavra, está ouvindo esta oração. A favor dessa pessoa, Pai, que está inscrito no canal do Pastor Olavo Neves no YouTube. Em favor de cada pessoa que está ouvindo, que está crendo, que está tomando posse. Visita aquele ente querido, Pai. E como a minha boca falou, tira ele daquela situação. Faz o teu nome ser glorificado. Dê a vitória, dê o milagre. Em nome do Senhor Jesus. Dê oportunidade para aquela pessoa. Essa pessoa que está ouvindo a palavra, ela está crendo. Essa pessoa está confiando. Essa pessoa que ouviu a palavra está ouvindo esta oração. Põe a tua mão sobre a vida de cada uma delas. Eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E essa pessoa que está inscrita no canal do Pastor Olavo Neves, que a tua mão esteja sobre ela. Abençoe cada uma delas, Pai. Eu intercedo pela vida dessa pessoa. Amém? Graças a Deus, em nome do Senhor Jesus. Toma posse dessa vitória, toma posse dessa palavra, toma posse desta oração. Deus é contigo em nome do Senhor Jesus. Não temas, Ele é contigo. Louvado seja Deus. Até a próxima, segundo a vontade de Deus. Amém? Graças a Deus. Recebe o abraço, que o Espírito Santo de Deus te envolva aonde você estiver neste momento. Recebe em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Até a próxima. Graças a Deus.